Biocast, biossegurança na prática. Fala galera, muito prazer, eu sou Marcelo Alves e olha só, esse é o nosso primeiro Biocast, biossegurança na prática. Olha só que interessante, a gente poderia começar com várias pessoas, com vários técnicos, enfim, com N situações onde a gente poderia falar exclusivamente de biossegurança. Mas muito mais do que falar de técnica, muito mais do que falar de equipamento, nós precisamos falar de processos. E antes da gente falar de processos, nós precisamos falar de gestão. E ninguém melhor para começar essa trajetória nossa falando sobre biossegurança na prática do que o professor Zé Carlos Garófalo. E por que eu estou chamando o Zé? Primeiro de tudo, porque nós estamos na Eco Academy, nós somos coordenadores do curso de especialização em dentística aqui da Eco Academy. Finalizamos hoje um curso, estamos gravando à noite, ou seja, no sentido da gente poder deixar isso o mais tranquilo possível, o mais fácil possível e uma comunicação acessível a todos vocês, ou seja, parte do nosso dia a dia. E a Eco Academy é uma escola que possui todo o seu sistema de biossegurança em termos de CME, em termos de equipamentos, com produtos da Vosso. Então, ao convidar o Zé para poder fazer esse nosso primeiro Biocast, eu queria, antes de mais nada, Zé, agradecer você por estar conosco, por começar esse projeto nosso junto com a Vosso e, muito legal estar contigo aqui. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, uma honra ser o primeiro participante desse novo podcast. Essa parceria com a Vosso já é de muitos anos, com você então nem se fala. São décadas de trabalho em conjunto, de trabalho de parceria, agora coordenando cursos. E a gente tem uma história que, quando fala de biossegurança, está muito atrelada, né, a esse momento de Vosso Brasil, esse momento de uma necessidade da gente gerir melhor esse conceito biossegurança. A Eco Academy nasceu no auge da pandemia, onde a gente se viu sem condições ideais, por exemplo, de continuar nossos cursos clínicos. A gente parou nossos cursos clínicos e a gente percebeu que a gente precisava criar condições de dar um curso clínico, não só do ponto de vista de capacitação técnica, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de uma biossegurança, porque a gente sabia que a partir daquele divisor de águas mundial, não era só no Brasil, não era só em São Paulo, era no mundo. A gente ia passar a ter por parte dos pacientes uma percepção diferente, a gente ia passar a ter por parte das autoridades uma percepção diferente até de como ia cobrar isso de todo mundo que estava oferecendo serviços de saúde e, obviamente, naquele momento a gente resolveu criar a Eco Academy e naquele instante, quando a gente começou a procurar parcerias, pensando como que a gente ia montar a nossa clínica, a Vosso mostrou soluções que foram muito assertivas, soluções que foram muito imediatas para aquilo que a gente precisava. A gente não tinha no Brasil uma outra empresa, por exemplo, oferecendo autoclaves de classe B, né? Que com certeza a gente vai explorar dentro desse podcast muito da real utilidade, da real segurança e da real necessidade que a gente tem hoje desses aparelhos. E nesses 5 anos eu só posso dizer que a gente só aprimorou essa parceria e essa preocupação que a gente tem em oferecer para alunos, pacientes, para a comunidade odontológica, uma escola que está muito parecida com aquilo que a gente quer dentro de cada um dos consultórios daqueles dentistas e pacientes que nos procuram. Tá certo, você sabe que você tocou num assunto importante, vindo da pandemia, desse crescimento, dessa montagem da Eco. E aí eu te pergunto o seguinte, é muita gente que passa por aqui. Sim. A gente sabe quantas pessoas passam por aqui, quantos pacientes em todos os cursos que a Eco tem. Do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista jurídico, olha só que interessante, a gente sai um pouquinho de dentro da CME e eu queria enxergar a biossegurança de uma forma um pouco mais ampla. Tendo essa tecnologia, trabalhando dessa maneira, tendo essa segurança, você acha que isso traz mais tranquilidade para professores, para a empresa, para os pacientes? E como é que você enxerga isso? Ou seja, a biossegurança ela é importante para os pacientes quando eles chegam aqui? Muito. Eu acho que essa percepção, Marcelo, de cuidado, ela é extremamente essencial. De cuidado, primeiro que assim, a primeira percepção que os pacientes têm, eles vão ver percepção de higiene. Né?
Isso aqui está limpo, está bem cuidado, como é que os alunos estão se preocupando, de repente, em apresentar o material que vai ser trabalhado, e paramentação, né? Então a nossa exigência é que os alunos estejam paramentados com gorro, máscara, luva, né? Todos os cuidados que a gente tem, olha, não pega o celular enquanto está atendendo, ou seja, os cuidados básicos que a gente toma para que tenha uma percepção de qualidade. E essa percepção, Marcelo, quando ela é eventualmente, por um descuido, quebrada, a gente chega a ter notificação de pacientes, fala, olha, professor, aconteceu isso, olha... E a gente fala, opa, sinal de alerta, vamos intensificar mais ainda o nosso cuidado e as nossas cobranças junto aos alunos, aos funcionários, a quem está aqui dentro, para que a gente possa passar essa mensagem. A ECO foi montada dentro de um processo onde a gente tem uma clínica, onde cada consultório é como se fosse uma unidade autônoma de atendimento. Né? Fechada até o teto, isolada, para que a gente tenha não só a privacidade de atendimento, como a gente tenha também essa capacidade de controle de biossegurança, obviamente com as limitações que a gente tem dentro de uma escola. Mas mesmo tendo essas limitações, a ideia é que a gente fique o mais próximo possível do ideal. E de um consultório mesmo particular, ou seja, as dimensões muito próximas, né? Eu falo assim, cara, o meu eu, como dono da ECO, como professor, e de forma alguma querendo desmerecer ou menosprezar os tantos lugares que eu já passei na minha carreira como professor, entidades de classe, escolas, universidades, não é isso. É que é aquela história, a gente sempre busca aprimorar, sempre busca oferecer mais. Né? Então eu sempre falo que quem vem aqui como aluno, né, como dentista, ele pode ter dois pensamentos possíveis. Fala, puxa, estou me sentindo no meu consultório. Ou o que muitas vezes acontece, ele fala assim, cara, eu queria muito que meu consultório fosse assim. É isso que eu vou usar como modelo para construir o meu consultório. E quando a gente traçou essa parceria com a Volson, a ideia era essa, é traçar um modelo. Traçar um modelo de ergonomia, traçar um modelo de eficiência, traçar um modelo de um consultório que tenha uma alta rotatividade, como é numa escola, e que por conta disso sofre mais, né? Mais até do que o nosso consultório privado, porque eu tenho muito mais gente mexendo, muito mais gente circulando aqui ao longo de uma semana. Né? No seu consultório passam quantos dentistas por semana? Você, sei lá, 10 dentistas? Aqui, cara, passam... Só nessa semana nós temos aqui 60. 60 alunos de especialização só em dentística. Só em dentística, sem contar outros cursos que estão ocorrendo. Né? Então, é uma alta rotatividade e, obviamente, põe isso à prova. E põe à prova também a nossa capacidade de manter isso da maneira mais segura possível, do ponto de vista de contaminação cruzada, do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista de facilidade de higiene, que são coisas que a gente encontrou nos equipamentos e, por conta disso, eles estão aqui. Né? Desde o nosso comecinho, desde o nosso projeto inicial, a gente vai completar agora, a gente completa 5 anos nesse mês de abril, e a gente, nesses 5 anos, contou, né, com a proximidade muito grande do pós-venda para que a gente pudesse manter isso como se fosse novo. Né? O aluno que chega aqui, ele dá de cara com o consultório como se tivesse sido instalado ontem. Entendi. E aí, esse final do ano passado, chegou a RDC 1002. E muita gente polvorosa falando, poxa, já pensou quanto que eu vou ter que mudar, vou ter que fazer obra, vou ter que quebrar. E a gente percebe que a ECO, hoje, ela está completamente estruturada, ela foi desenhada 5 anos atrás e hoje está para atender hoje essa mudança. Então, se você fosse pensar, hoje, não deve ter mudar muita coisa aqui dentro em função desse planejamento importante que você teve há 5 anos atrás. Sim. E aí vem a pergunta, dentro dessa linha, essa tranquilidade de você contar com uma tecnologia acima do exigido, porque muita gente fala, o que a legislação diz? Diz isso. Diz isso hoje, porque dizia diferente. É exatamente onde eu quero chegar. Então, quer dizer, eu sou um cara que mexo com gestão. Uhum. Eu tenho que pensar a minha vida em 5 anos para frente, eu tenho que pensar a minha vida em 10 anos para frente. E vocês fizeram isso 5 anos atrás. Hoje, a tranquilidade em estar adaptado a essa legislação, ela não tem preço, correto? Na verdade, sim. Existem alguns pontos importantes a serem pautados nessa tua pergunta. Porque é muito diferente você montar um consultório, né, e você montar uma escola. Principalmente uma escola quando a gente tenta pensar no perfil de vanguarda, no perfil de tecnologia, porque o teu aluno, cara, o paciente que chega no seu consultório, cara, ele quer ser atendido com conforto, ele quer ser atendido num ambiente limpo, cuidado.
Mas ele não está muito preocupado, Marcelo, se a tua cadeira ela é de hoje ou se ela é cadeira de 10 anos atrás, desde que ela funcione muito bem, que ele seja confortável, não faça tanto barulho, ele quer sair de lá confortavelmente, pagar um preço justo, ser bem atendido, funcional e esteticamente resolvido o problema dele. O aluno que procura a gente, na verdade, ele é um cara que ele procura informação atualizada. Eu, na verdade, talvez eu não fosse o dentista que eu sou hoje, nem você o dentista que você é hoje, se nós não fôssemos professores. Porque eu aprendi, eu tive que entrar no digital a gente tem que se preparar. Eu tive que entrar no digital quando meu aluno começou a perguntar, professor, e o que o senhor acha do digital? O que o senhor acha da fresagem? Eu tive que entrar na microscopia quando eu entrei no digital e comecei a ver meu preparo não tão bom como eu imaginava. Então eu tive que começar a enxergar melhor. Eu tive que começar, tudo que aparece no mercado, você como formador de opinião, como líder de opinião, você se vê obrigado a testar, se você quiser continuar no mercado, que é o tal da gestão que você está falando, né? Sim. Se eu quero continuar, eu preciso criar maneira disso acontecer. Quando a gente pensou numa escola, você tem que pensar o seguinte, bom, que tudo bem, sem pensar a gente em ser pensamento tupiniquim, nada disso, né? Mas nós temos o Brasil, e o Brasil ele tem, é inevitável a gente falar em defasagem à legislação internacional. Há quantos anos você ouve falar que a comunidade europeia exige um coletor de mercúrio nos consultórios? Nós temos isso aqui hoje? Talvez não, mas vamos ter. Em algum momento vai ter. Mas você ouviu isso comigo há quantos anos? Muitos anos. Não é? Então, quando a gente pensou nisso, cara, quem é que vai oferecer para a gente hoje uma tecnologia de biossegurança com padrão comunidade europeia, com padrão internacional? Naquele momento, quem ofereceu para a gente isso, porque veio do mercado europeu, porque veio do mercado asiático preparado, foi a Volson. Então, cara, se eu tiver isso aqui, cara, eu vou estar acima do que eu preciso oferecer. Você vê, o pessoal fala, não, é uma empresa chinesa. É uma empresa chinesa que fornece para a Europa há muitos anos. A Volson começou há quase 40 anos. E eles têm todo um protocolo de produção, têm equipamentos, produzem para outras empresas. É que o mundo mudou. A qualidade é espetacular. É que o mundo mudou e hoje, né, o que era chacota há 20 anos atrás do produto chinês, hoje já não é chacota, hoje é dominar o mundo. Né? A gente tem carro chinês, né? A gente tem carro chinês. Então, quer dizer, na verdade, fala assim, eu quero ser vou ter outro chinês, entendeu? Porque é questão de custo-benefício, é questão de preço, por que não? Porque eu pego um carro que tem hoje um padrão de acabamento de garantia igual um europeu, pagando metade do preço. Eu vou no chinês. Né? Então, assim, foi uma escolha, Marcelo, muito pensada naquilo que a gente poderia ter, pensando também em futuro. Né? Porque, assim, não dá para você imaginar. A escola, em 5 anos, você fala, pô, 5 anos é logo ali, mas logo ali muda muita coisa e mudou muita coisa. Aquilo que a gente pensou como vanguarda 5 anos atrás, hoje é lei. E hoje eu estou dentro dessa lei. Obviamente que eu vou ter que mudar algumas coisas, obviamente eu vou ter que mudar... né, a gente está discutindo hoje com o que você seca o instrumental, Sim. Como é que você vai fazer, por exemplo, né, para você melhorar o primeiro contato do teu auxiliar com o produto contaminado. Então tem algumas coisas que são mais chatinhas, mas que fazem parte do processo. Mas quando você está num processo que ele tem um gap menor, fica mais fácil. Né? Quando é muito distante, o esforço tem que ser muito grande. Quando o degrau é menorzinho, fica mais fácil subir a escada. Né? Se tem um degrau muito grande, fica muito mais difícil de você atingir. Se eu não fazia nada, se eu tenho uma estufa no meu consultório, cara, para eu atender a normatização hoje eu estou ferrado. Eu vou ter que investir dinheiro, eu vou ter que reprogramar toda a minha equipe, eu vou ter que mudar meu consultório, provavelmente mudar estruturalmente. Se eu estou dentro desse parâmetro mais próximo do que é hoje a nova realidade, né, a gente acaba tendo uma facilidade muito maior de estar na meta. E tem uma outra coisa importante, né? Existe tempo, né, de adaptação. Obviamente que uma lei chega, ninguém vai chegar para você, a lei saiu hoje, amanhã vai aparecer o cara lá e vai te autuar. Você vai ter tempo. Quando você tem menos coisa para fazer, é mais fácil, diante de um possível erro, você fazer essa correção. Então acho que tudo isso foi muito pensado quando a gente partiu para a parceria com a Volson. Se tem uma coisa que eu falo assim, que era absolutamente fora da casinha, quando a gente fez a parceria, não era nem o consultório, era a biossegurança. A biossegurança foi o fator fundamental. Eu lembro que na época, cara, eu vou falar de mim, o Garófalo dentro de rede social, como, entre aspas, autoridade digital, ele cresceu na pandemia. E até isso, o meu crescimento, eu dobrei durante a pandemia de número de seguidores. Dobrei. Falando do quê? De biossegurança. Fazendo live sobre isso. Você sabe que você falou um negócio que para mim é importante.
dessa previsibilidade. Ou seja, eu estou olhando para frente e estou tentando fazer a mudança. Você mudou para a classe B há 5 anos atrás. Sim. Tanto aqui quanto no seu consultório? No mesmo momento. Porque o que vale lá tem que valer aqui. Entendeu? Eu não posso, eu vou proteger o paciente da minha score, não vou proteger o meu paciente. Pelo contrário, né? Eu falo assim, eu não consigo fazer isso, sabe? Não, vou ter a tecnologia aqui, não vou ter lá. O que eu tenho aqui na Eco, cara, eu tenho que ter no meu consultório. E o que eu tenho no meu consultório, eu tenho que ter aqui na Eco. Cara, então eu vou contar uma história para você que essa você não sabe. Eu vou falar para essa câmera aqui. Você sabe que se nós temos 6 anos de Eco, há uns 5 anos de Eco, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu estive no consultório do Garófalo, porque a Garófalo Cursos era do lado. Do lado, exatamente. E aí eu lembro de entrar no seu consultório e ver a quantidade de motores embalados, esterilizados, alta rotação, micromotor elétrico. Porque a escola era lá, né? Isso. E aí vem essa relação sobre a importância. Eu queria que você me falasse sobre a importância da esterilização das nossas peças de mão. Pelo seguinte, a lei coloca que você pode desinfectar e que de repente você não precisa fazer a esterilização em classe B e tal. Mas qual que é o ganho de imagem perante a um paciente e até mesmo a tua colocação de estar tranquilo frente à biossegurança que você oferece com a esterilização das peças de mão? Eu acho absurdamente fundamental. Né? Primeiro, em relação à imagem, porque é aquela história, né? Não existe nada que seja mais engrandecedor do que a comparação positiva. É um diferencial competitivo. Total, porque, doutor, nunca vi isso, entendeu? O que é aquela máquina aqui? Aquela máquina aqui é para você lubrificar, limpar o aparelho antes de esterilizar. Mas você faz isso. Aqui, por exemplo, a gente entrega para os pacientes, para os alunos, as caixinhas com tudo, mas tudo, quando acaba a clínica, vai para lá, é lubrificado, é limpo, é esterilizado para voltar para a caixinha para depois os alunos atenderem. Então isso é absolutamente fundamental nessa percepção competitiva. Eu sempre tive um orgulho, Marcelo, dos meus pacientes, falar assim, poxa, nunca eu volto aqui, isso aqui tá igual, sempre tem alguma novidade. Eu também escuto isso, graças a Deus. Eu falo assim, que bom, né? Mas de novo, sabe? Eu, por exemplo, durante anos, eu fui adepto e eu trabalhei com CAD/CAM, com ShareSide. 10 anos eu trabalhei com ShareSide. Chegou um momento que eu falei, cara, o ShareSide que eu entrego, ele está longe de ser o que o laboratório me entrega. Não é justo eu cobrar uma coisa que eu não tenho capacidade de entregar igual o laboratório entrega. E não porque eu não possa fazer, não, porque na verdade o meu tempo, o meu modelo de negócio não permite que eu sente ou que eu tenha um técnico no meu consultório para maquiar, para esculpir, para entregar um ShareSide com a qualidade que o laboratório me entrega. Eu deixei de fazer. E o meu paciente me cobra isso. Pô, mas antes você não fazia e não entregava no mesmo dia? Eu falei, então, só que agora eu consigo te entregar melhor. Eu te entregava no mesmo dia, mas a partir do momento que o laboratório... Porque eu passei a fazer digital antes do laboratório. Os laboratórios demoraram mais que os dentistas para ter o digital. Mas quando os laboratórios chegaram, eles foram para as cabeças. Sim. Eles entregam muito melhor. Eles entregam melhor que a gente. Entendeu? E aí, eu não acho justo, cara. Eu não consigo me ver. Não, eu vou continuar fazendo. Eu falo, não, mas isso aqui não... Mas não era. Era, não é mais. Exatamente. Você sabe que essa mudança, muita gente tem dificuldade em ver isso. Ou seja, você começa uma linha de trabalho na odontologia, chega um momento que você fala, não, isso daqui não me atende mais. Ah, não, mas porque eu fiz o investimento lá atrás, eu vou ter que ficar com isso e vou ter que continuar trabalhando dessa maneira que, de repente, pode não ser a melhor. Sendo que, muitas vezes, se você trabalha com uma forma terceirizada, com um laboratório, você tem o seu scanner, manda... Você pode ter um custo um pouco maior, tá? Mas é o que você quer entregar. E se você precisar agendar, falou, olha, eu vou agendar tal paciente tal dia, eu vou te mandar de manhã, você pode me entregar no final do dia? Você consegue fazer isso. Então, a odontologia, ela apresenta essa, vamos dizer assim, essa capacidade de mudança do cirurgião dentista. Eu acho que isso está muito ligado à relação de gestão. Você está com o grande problema, Marcelo, é que as pessoas, para mudar, as pessoas sofrem. Né? Eu falo que muitas vezes a mudança ela é dolorida, é um sofrimento. E eu pelo menos, eu aprendi a não sofrer com mudança e com adaptação. Eu aprendi que isso faz parte do processo. Eu, como professor há 35 anos, sabe, onde eu já ensinei muita coisa que hoje eu considero bobagem, e você participou disso junto, a gente ensinou junto a fazer clareamento com laser, com fotopolimerizador, cara. A gente fez, né? Quantos canos no mesmo paciente. No mesmo paciente. Então, assim, são coisas que a gente tem que evoluir. A evolução não pode ser um sofrimento. A evolução tem que ser encarada sempre de uma maneira positiva. Né? Aí eu te faço uma pergunta. Eu também tenho filha dentista. E hoje na clínica, a Stephanie ela tem
ela tem uma posição importante do ponto de vista de organizar a clínica. Você ainda faz a mesma coisa de organização que você fazia dentro da tua clínica? Você entregou tudo e vocês têm linhas de raciocínio muito próximas nesse ponto de vista dessa evolução, dessa mudança, ou ela é mais antagônica? Na verdade, essa não é uma pergunta voltada à biossegurança, mas é muito mais para a galera entender que se nós estamos passando por um momento hoje que a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, pensar diferente, se a galera mais jovem pensa da mesma maneira. Eu acho assim, eu vou te falar o que eu penso, eu junto com a Stephanie, tá? Não dá para dizer, porque eu não consigo, não dá para saber de todo mundo. Eu sei a minha relação com a minha filha, ela como dentista. Como eu tenho com a Camila, por exemplo. Então assim, também. a Stephanie tem alguma coisa, por exemplo, a Stephanie tem muita coisa que ela é extremamente mais criteriosa e mais, vamos dizer assim, Caxias do que eu. Até porque eu sou um clínico, ela é uma cirurgia. E então, o quesito biossegurança na cabeça da Stephanie, ele é absolutamente mais importante e mais crítico do que na minha cabeça. Na minha cabeça, a biossegurança é um quesito de responsabilidade e proteção do paciente. No quesito da Stephanie, biossegurança é questão de sucesso clínico. Porque se ela tem contaminação, o pós-operatório dela vai ser diferente, o resultado vai ser diferente, e aí aquela história, a reputação é diferente. Apesar de que biossegurança é importante para todo mundo, muitas vezes a responsabilidade que você tem embutida nessa palavra biossegurança, para cada um tem uma forma de percepção diferente. O que para mim é cuidado, o que para mim é zelo, o que para mim é atenção com o meu paciente, para ela é resultado, para ela é segurança operacional, para ela é resultado clínico não comprometido, pós-operatório de melhor qualidade. Você sabe que teve uma professora que uma vez falou para mim, falou, Marcelo, o cuidado de biossegurança ele é muito simples de você entender de uma forma do dia a dia. Se você tem uma clínica, você tem uma alta quantidade de alveolite pós-extração, alguma coisa está errada. Às vezes é técnica cirúrgica, é a esterilização. Exatamente. E a gente precisa realmente pensar nisso, pensar nessa forma da gente ter essa melhor ideia da biossegurança dentro do consultório. Porque a gente fala, não, é somente um protocolo de vigilância sanitária. E essa é a outra pergunta que eu quero te passar. Porque todo mundo pensa em biossegurança, a primeira coisa que lembra é autoclave, é paciente? Não, é vigilância sanitária. Pensa na relação fiscalização, pensa na relação pânico, na dor, no vai fechar, no vai ter multa, essas coisas. A gente pode evitar isso daí, né? Pode. Com certeza. E eu acho assim, eu acho que essa relação também, Marcelo, ela é uma relação um pouquinho complexa. Por exemplo, eu, ao longo de 35 anos de professor e de 40 quase como dentista, eu já tive visita de vigilância sanitária, sei lá, 4, 5 vezes. Tá? Você já teve perrengues até pior do que eu, por bobagens que não tem a ver com a biossegurança, mas que são normas, não é? Mas, por exemplo, dentro do meu caso, eu nunca tive nada que, por exemplo, que fosse uma coisa que fosse, olha, vou te fechar, não, ó, doutor, só tem 30 dias para adequar isso aqui não pode, essa lata de lixo não sei o quê, entendeu? Tira o distintivo do palmeiro da parede, essas coisas. Eu tô brincando, mas entendeu? Tinha bordado no consultório também. Mas entendeu? Mas são coisas que eu falo assim, que a gente se adequa. Ou seja, tem uma norma? Segue, cara. Qual é o problema? Sabe? Não machuca ninguém. Não tem nada da vigilância sanitária, por exemplo, que seja uma coisa, primeiro, que seja impossível de fazer. Não tem nada que seja deletério ao nosso trabalho, prejudicial ao nosso trabalho. Mas vai envolver mais custo, vai envolver... A gente tem que entender, quando a gente fala de gestão, que você tem um custo envolvido, mas tem uma percepção de valor também percebida. E percepção de valor, né? Principalmente se ela te diferencia da grande massa que não segue a lei, que não segue o processo, né? A gente acaba tendo uma forma do paciente entender por que para você ele está pagando aquele valor. Mas depende do dentista mostrar isso também. Sim, obviamente, claro. O cara tem que estar capacitado. Muitas vezes, muita gente fala, poxa, mas é tão difícil vender, ou senão os consultores querem transformar os dentistas em vendedores. Eu acho que o dentista tem que ser um grande gestor. O resto vem, tanto a parte financeira, quanto a melhor capacidade de vendas, como o melhor produto, como a melhor segurança, como o melhor atendimento, a melhor experiência. Cara, isso é todo um processo de construção. Marcelo, eu vejo hoje uma coisa que me chama muita atenção, muita gente preocupada em estar na rede social mostrando o quanto ele trabalha rápido, o quanto ele trabalha bonito, o quanto ele trabalha não sei o quê, o quanto ele... Entendeu? Olha o gancho que a gente tem. Ó, dica para todo mundo, hein? Faz um vídeo falando da sua biossegurança, mostrando para o seu paciente os cuidados que tem no seu consultório, mostrando o autoclave que você tem, a embalagem, a limpeza das suas peças de mão. Eu tenho certeza que para o paciente
Isso é muito, mas muito mais importante, do que esse cara ter a percepção que a tua resina é bonita, sabe, que você tem faz 10 facetas em uma hora, sei lá quanto. É uma percepção muito diferente. Coloque-se no papel de consumidor, sabe? O que acontece com você quando você vai num restaurante e você precisa ir ao banheiro e quando você volta do banheiro com uma impressão ruim? Você não volta naquele restaurante. A comida pode ser maravilhosa, mas, cara, se o cara não está preocupado com a higiene do banheiro, será que ele está preocupado com a higiene lá na cozinha? Se o banheiro eu vejo, imagina onde eu não vejo que é a cozinha, né? Então, são coisas que eu falo assim, a gente tem às vezes, percepção de vender um valor do nosso trabalho, quando eu falo valor, é um valor agregado de percepção de qualidade, que às vezes a gente deixa de explorar pontos que para o paciente são muito mais importantes e perceptíveis disso. Uhum. Zé, hoje na tua clínica, não estou falando na Eco, mas no teu dia a dia, você tem uma ideia assim de quantos pacientes você tem fidelizados na tua clínica? Ou seja, dentro de 100 pacientes que você atende no período, eu tenho 70% que já são retornos, 30% de pacientes novos, isso daí é uma coisa que te preocupa? Marcelo, é assim, na verdade, né, de novo, vou voltar na relação eu com a Stephanie, por exemplo. Né? A Stephanie, ela tem uma coisa que assim, pelo meu tempo de profissão, eu falo assim, cara, eu hoje não preciso pensar muito em ficar fazendo muita propaganda no meu trabalho, porque eu tenho uma clientela de 39 anos, eu tenho gente que são meus pacientes há 35, há 38, há 36, há 20, né? Uma boa parte retorna. Eu tenho uma estatística no meu consultório de quantos pacientes que chegam para a primeira consulta fidelizam e ficam, ou seja, a minha conversão é uma conversão alta, não é? Já foi muito maior, hoje é menor, porque na verdade hoje infelizmente, vamos dizer assim, apesar da gente ter todos os nossos argumentos de convencimento, muitas vezes eu me recuso a fazer aquilo que o paciente entende que para ele é o necessário. Eu falo, cara, desculpa, mas eu não vou fazer. Cara, desculpa, mas eu não me... Lente espessa e branca de resina, você não faz? Porra, não faço, Essa cutucada é de propósito, viu? Mas eu não faço lente espessa de resina e nem se eu não quiser, Marcelo, eu faço lente fina e translúcida quando não precisa. Porque eu falo, cara, não dá, não vou fazer. Né? Então são algumas coisas que eu falo assim, que eu me permito hoje abrir mão dela. Porque se eu... Não, cara, porque, sabe, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, estando o mês apertado, não estando apertado, não é uma coisa que faz parte da minha índole profissional. A Stephanie é um pouco mais preocupada com esse processo, com o momento do mercado, não sei o quê. Eu falo, filha, já passei pelo OTN, BTN, plano cruzado, plano Sarney, não sei o quê. Cara, sempre foi assim. A gente sempre teve na crise e a gente sempre sobreviveu e a nossa clínica está aqui até hoje. Né? Se herdou essa clínica aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho um pouco mais essa serenidade de entender que não precisa se desesperar, eu também tenho a minha acomodação. De falar assim, tá muito... E ela me cutuca, mas peraí, vamos fazer diferente. Tudo bem, você está assim, mas vamos fazer ela melhorar? Sabe, dá para ser melhor. Se de repente você não está preocupado com você, eu tenho só 10 anos, não tenho 39, eu quero ter clientes novos. Então vamos fazer assim, assado, papapá, e eu faço parte disso. Então eu falo que ao mesmo tempo que ela me anima com esse espírito novo, com essa nova maneira de gestão, mudou completamente a partir da Stephanie. A gente hoje tem uma clínica gerida, né, na essência. Eu tinha um consultório que tinha uma alta rotatividade, que eu ganhava bem como dentista, né? Eu falava assim, eu era um dentista monetizado com um consultório vamos dizer assim, sem respaldo, né? Hoje não, eu sou assalariado do meu negócio, mas eu tenho um negócio muito mais bem gerido, né? Porque ela assumiu essa gestão. E parte dessa gestão faz em tudo isso. É gestão de pessoal, é gestão de protocolos, é gestão de procedimentos, né? De condutas. Isso que me leva a exatamente essa relação dos POPs, ou seja, do procedimento operacional padrão. Dentro da clínica, vocês já estão trabalhando isso desde o início do ano. O pessoal Marcelo, já foi fazer curso, já foi se preparar para isso. A gente trabalha com isso há muitos anos. Não sei se você vai lembrar, mas tinha empresas, por exemplo, que vendiam antes aqueles dispositivos esporos que você tinha que pôr no autoclave para testar o autoclave, você punha aquelas fitinhas dentro do saquinho de esterilização. Cara, eu faço isso desde 2004. 2004, Marcelo. Nós estamos falando de 2026. Eu tenho na minha esterilização lá, eu tinha lá o quadrinho, né? Certificado pelo padrão, que depois mudou a lei, você muda junto. Sim. Né? Mudou a lei, você muda junto. Então, na verdade, a gente tem, quando saiu a nova resolução da Anvisa, a primeira coisa foi pegar as minhas meninas do consultório e fazer curso, você vai fazer o curso. Elas sabem disso muito mais do que eu. Isso a gente já está sabendo, não é você. Pelo que a gente vem estudando, porque nós estamos começando o Biocast agora, mas já vem uma preparação
de algum tempo perante ao que é a matéria da RDC, o que ela vai precisar, o que o mercado tem a oferecer, inclusive em função de cursos e tal. Eu tenho uma opinião muito própria, eu acho que o próprio Conselho Federal de Odontologia, que participou dessa construção, também deveria oferecer essa formação. É diferente, a opção em ser um especialista em dentística, que você vai e investe num curso, é uma. Agora, você não existe uma opção de não respeitar uma lei. De forma nenhuma. Então, acho que a gente precisaria oferecer isso. E a gente pensou isso com a Vosson, numa forma de poder entregar esse conhecimento de maneira gratuita pelos vários canais de mídias sociais, seja YouTube, seja Instagram, seja com grupo de WhatsApp. A gente vai poder trabalhar em cima disso e poder ajudar o cirurgião dentista, sempre que tiver dúvidas, a poder entender qual a melhor forma de se adaptar a essa nova realidade, a realidade da RDC. Eu te fiz a pergunta sobre a fidelização porque você falou, não, poxa, o dentista, quando ele vai fazer uma postagem, ele não mostra, por exemplo, como é que está a central de biossegurança dele, como é que ele cuida disso. Muitas vezes, até porque ele é até um pouco relapso, pode ser um pouco relapso nesse sentido, ou seja, e de ser uma sala ou um sistema que não seja instagramável, ou seja, que não chame atenção. Você sabe que eu vou te contar uma coisa, que hoje nós trabalhamos na clínica com aproximadamente 92% de fidelização, a gente precisa algo em torno de 8% de pacientes novos mês para, vamos dizer, fechar a conta. E a gente entendeu que a odontologia familiar, a prevenção, o cuidado, ele vende. E ele é muito bem aceito pelo mercado. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, e todos vocês que estão assistindo a gente vão acompanhar, vamos dizer assim, esse quase reality ou esse storytelling que nós vamos fazer dentro da MC Premier, porque, lembrando, nós estamos em São Paulo na Eco, eu sou de Ribeirão Preto e eu junto com a Cris e com a Camila, nós temos a MC Premier, que é uma clínica que tem 33 anos de mercado, e nós vamos estar remodelando completamente a nossa CME. A nossa central de biossegurança, enfim, a nossa sala de esterilização, porque a CME é um nome que é dado pela Anvisa, mas tem muita gente que chama de formas diferentes. E o grande objetivo, cara, é a gente colocar em vidro, de forma com que as pessoas possam ver exatamente, criar essa segurança, essa empatia e esse link que estrategicamente, por isso que eu falo da gestão, estrategicamente nós estamos criando link com os nossos pacientes para que a gente precise cada vez menos de novos. E aí a gente não vai se tornar o objetivo não é se tornar aquele vendedor, aquele da dancinha, aquele do sorrisinho, aquele da... Sabe, a gente tenta fazer de uma forma diferente, cara. Será que esse momento vai chegar? Será? Não, pelo amor de Deus. Não diz isso pra mim não, cara, eu não quero. Mas Marcelo, você sabe que eu acho inevitável, por exemplo, é inevitável que uma clínica como a sua, a minha, que são clínicas longevas e tal, elas tenham, por mais, mas eu não vou precisar, não tem jeito, é inevitável você ter o paciente novo, a nova procura. Não, sem dúvida. Porque você tem indicação e as pessoas vão procurar, isso é inevitável. Eu acho, uma coisa que eu acho muito importante, cara, muito importante é que por mais credibilidade que você tenha, por mais capacidade técnica, por mais que o seu paciente goste de você, eu acho fundamental, isso para mim é um motivador, cara. É esse paciente, toda vez que ele voltar, ele encontrar alguma coisa diferente. Esse paciente perceber que existe um cuidado em estar modernizando o processo, sabe? Porque tudo evolui, né? Os pacientes têm evolução, esse paciente troca de celular, esse paciente troca de carro, esse paciente ele percebe essa mudança e ele tem que entender que na odontologia isso também está mudando, sabe? Eu acho que quando você chega para esse paciente que ele percebe uma mudança ambiental, né? Estrutural, uma mudança de comportamento até, fica até mais fácil ele entender o porquê que você está propondo de repente uma mudança de paradigmas de tratamento. Porque aquilo que eu tratava antes eu não trato mais, porque aquilo que eu antes não tratava agora eu trato. Vou te dar um exemplo, lesão cervical. Quantos anos a gente passou na nossa carreira acompanhando lesão cervical para ver se ela aumentava ou se não aumentava? E que a gente hoje restaura. Diagnostica e recobre ou restaura, principalmente com o periodontista em casa. Entendeu? Então, mas antes, porque há 20 anos atrás você não quis tratar. Eu falei, então, há 20 anos atrás, se eu ficasse com a mesma ideia que eu tinha 20 anos atrás, eu não estava aqui hoje, entendeu? Então, agora a gente restaura. E esses 20 anos atrás, isso nos remete à biossegurança hoje. 20 anos atrás nós pensávamos de uma forma, a população pensava de uma forma. E Marcelão, hoje eu acho há 39 anos atrás, recém-formado, eu esquentava sanduíche na minha estufa.
Quem nunca? Você jogou álcool também e acendeu o isqueiro? E quem não? Quem não flambava? Tá, você sabe Ou seja, os tempos mudam, né, meu amigo? Se a gente puder contar a história, eu lembro de um dentista que me atendia. Olha, eu tenho 55 anos, nós estamos falando aí, por exemplo, 45 anos atrás. Ele deixava o maço de cigarro e o isqueiro dele em cima da mesa e ele com aquela mão cheirando cigarro pegava o isqueiro, acendia, jogava o álcool e depois me atendia. E estava tudo bem naquela época. Hoje não mais. Marcelo, eu fiz faculdade sem luva. Eu saí da faculdade... Zé, nós estamos velhos, olha só. Eu tenho 62, mas eu fiz faculdade sem luva. Eu tenho foto, a minha foto que eu posto todo domingo no Instagram contando a minha história, né? Que todo domingo tem um capítulo meu no Instagram contando um pouquinho da minha carreira. A foto eu atendendo, sem máscara, sem gorro, sem luva. Ué, um dia foi assim, hoje não é mais, né? Então, para a gente direcionar para um fechamento, eu queria que você passasse para quem está assistindo a gente, não somente do ponto de vista de biossegurança, claro que isso também é importante, mas um conselho perante essa preparação, ou seja, como é que você enxerga a visão de futuro do dentista para os seus próximos passos, não só do ponto de vista de formação, mas do ponto de vista de cuidado com o seu paciente, do ponto de vista de gestão financeira, é não só olhar para a técnica. Como é que você enxerga isso? O que você falaria para essa galera? Tá. A primeira coisa que eu enxergo hoje, Marcelo, é que a nossa profissão, né, e a gente viveu isso, essa transformação, a gente viveu isso como professor, a gente viveu isso como clínico, a nossa profissão, de todas as formas, ela se profissionalizou. Boa colocação. Porque assim, e a gente, não vamos aqui, é bate-papo, nós estamos num boteco aqui, ó, tá? Estou eu e meu amigo de boteco, estamos batendo papo aqui. E, cara, a gente viveu o tempo do doutor, quanto é com recibo, quanto é sem recibo? Não viveu Hoje isso? Não rola mais. Hoje não tem mais isso, cara, não existe espaço para isso. A gente viveu, sabe, momentos, né, de uma odontologia que ela era muito mais técnica do que científica. A gente viveu momentos onde a esterilização ela era algo, entre aspas, de perfumaria, mas muito negligenciado na rotina de clínicas. Marcelo, eu cheguei a trabalhar em clínicas recém-formado, tá? E não era clínica em periferia, clínica na Avenida Rebouças, parte nobre de São Paulo, que tinha um potinho com germe kill e as agulhas no germe kill, você entendeu? E que eu falava, cara, eu vou trazer a minha agulha para atender aqui, porque, entendeu? Onde ainda a luva era um artigo de luxo. Isso eu estou falando de 87, 88, 89. Então isso mudou muito, isso não tem mais espaço para isso. Hoje você vê tatuador de luva, máscara e cuidando de biossegurança, cara. Você vê manicure. Então, o dentista vai abrir mão disso? Não dá para abrir mão disso. Você entendeu? Então, assim, o conselho é assim, em primeiro lugar, né, entenda que tudo mudou. Entenda que os tempos mudaram. E hoje a profissão dentista, né, por mais que a gente possa encontrar dentro de redes sociais um monte de furos e falar, não é possível, isso não é um profissional de saúde, e eu faço aqui a minha crítica, que vocês sabem que ela está constante quando eu toco nesses assuntos, mas não é o assunto do momento, né? A gente pode ter um podcast só disso, tá? Mas entendam que a odontologia hoje ela é uma profissão profissional. É profissional no como você cobra, no como você paga seu imposto, no como você remunera a sua equipe de trabalho, no como você capacita a sua equipe de trabalho. Eu não tenho mais uma ajudante que eu peguei uma menininha de 17, 18 anos, botei para trabalhar no meu consultório e me ajudar a sugar. Hoje tem uma profissional capacitada que tem que entender o que está fazendo, que tem que ter, né, uma formação para estar comigo me auxiliando. Então isso mudou, né? Mudou a esterilização. Mudou, você tem que ter alguma coisa voltada para tornar o seu consultório um ambiente, no mínimo, seguro para quem confia em você. Eu acho que isso é fundamental. E essa segurança, ela também hoje ela é extremamente importante por causa da judicialização que a odontologia sofre e muitas vezes nós podemos ser assim, a gente pode ter um comprometimento do nosso trabalho perante a falta de comprovação, falta de processos. Pessoal, e esses... isso aqui, ó, na mão de qualquer um, é uma arma. Se o teu paciente chegar no teu consultório e não gostar de alguma coisa... Ele fotografa. E ele fotografa e põe na rede. E põe na rede para lacrar, até você provar que aquilo lá foi de má fé, cara, não dá pano para manga. Dá chance. Se o cara for te gravar,
Grafa para elogiar, para dizer que está lá, que ele é o dentista do Marcelo, do Garofalo, ou que ele fez curso na Eco Academy. Essa é a ideia. É a gente aproveitar, já que a gente vive um momento da blogueiragem, do Big Brother, que seja o momento do Big Brother positivo pra gente, não do negativo, né, Marcelo? É isso aí. Zé, qual que é o teu Insta? O meu Insta é Garofalo_José Carlos. Beleza, o meu é @drmarceloalves. Se você tem dúvidas, se você tem temas, sugestão de temas para que a gente possa bater papo, conversar, trazer gente extremamente capacitada, como o Zé, para falar sobre alguns assuntos, você é nosso convidado. Esse é só o primeiro. Vem por aí muita coisa legal, vem muita informação e até dia 15 de dezembro, que é o prazo final do processo de adequação da RDC 1002, nós estaremos juntos com vocês para poder passar todas as informações e transformar essa mudança em uma experiência que seja, assim, extremamente importante para vocês. Ela pode vir por processos, pode vir por aprendizados, pode vir até por equipamentos que você possa ter aí na tua clínica para poder modernizar essa nova situação. Esse é um novo momento. O Zé falou muito bem. A odontologia do passado ela ficou para trás. Aquele dentista que não se prepara para esse futuro, ele é meramente um técnico. Ele deixa de ser um profissional. O profissional completo é exatamente esse que pensa de uma forma mais global dentro da odontologia. Vem com a gente. Esse é o Biocast, Biossegurança na Prática. Zé, obrigado, irmão. Obrigado pela honra, parabéns à Volson pela iniciativa. Eu acho que da mesma forma que foram pioneiros em trazer o protocolo e o equipamento de biossegurança, que hoje deixou de ser do futuro, é do presente, né? Então, de parabéns também por criar um espaço onde a gente possa falar um pouco sobre isso, debater sobre isso, ensinar sobre isso, porque é o que você falou, as pessoas antes de mais nada precisam de ter educação do que vem por aí, né? E essa educação é extremamente importante. E hoje é fácil ter educação, né? A educação ela está na mão de quem quer ter, né? Quem se priva de se educar hoje, cara, tá se privando. Porque antigamente custa inclusive caro. Na mão, que você acabou de mostrar mão, aí, né? É na mão. Antigamente, educar custa caro. Não, hoje a educação é barato, né? A gente recebe um monte de coisa inútil de graça, mas tem muita coisa útil também. Gente, obrigado, é um prazer estar aqui. Valeu, tchau, tchau.